Estou de volta hoje para falar sobre pequenos furtos na infância e na adolescência. Esse é um assunto muito recorrente dentro dos nossos consultórios, né? Pais ficam desesperados. Alguns pais, né, acreditam até que a criança está se desviando para algo mais sério, para a delinquência. Então é um assunto que é necessário aprofundarmos, entendermos um pouco mais a partir da visão psicanalítica, né? Para começar, é importante entendermos que um roubo ou um pequeno furto não significa, pelo menos não necessariamente, algo muito grave, algo ligado à delinquência, à formação de uma personalidade criminosa, pelo menos não inicialmente. É até importante destacar que uma criança até os 6, 7 anos, ela não tem muito claramente a noção do que é um roubo, do que é um furto. Por isso, até essa idade, podemos até dizer que isso é um pouco normal. Por quê? Porque a criança acredita que os objetos que lhe dão prazer deveriam ser dela. Não há nenhum motivo, né, para ela se privar. Aí entra a importância da relação com os pais. São os pais que vão fazer essa primeira mediação, que vai internalizar a ideia da lei, das regras. Sempre que a criança pegar alguma coisa de um amiguinho, furtar alguma coisa, né, na escola, os pais devem dizer: olha, você não pode pegar, é do coleguinha, é do amiguinho, você tem as suas coisas. Isso vai lentamente fazer com que a criança comece a internalizar melhor, né, essa parte moral, essa parte legal. É até possível, quando acontecem esses pequenos furtos, isso é bem típico, né, da época do primário, em que a criança ela acaba por furtar, roubar um apontador de um coleguinha, uma caneta, alguma figurinha que acha bonita, né? Acho que praticamente 80% das crianças passam por esse tipo de fenômeno, né? O desejo de subtrair, de tirar. Então, quando os pais sabem que isso aconteceu, é importante também não considerar isso, né, uma coisa de menos importância. Embora isso não é algo alarmante, algo que afeta tanto assim, né, a formação do eu, do ego, é importante os pais pontuarem. Então os pais devem dizer: olha, não pode, é errado, não faça. E se for necessário, pedir que a criança devolva, né, o item subtraído. Se a criança tiver muita vergonha, o pai ou a mãe pode fazer isso. Não há necessidade também de uma pressão exagerada sobre a criança, né? Pode dizer: olha, eu vou com você, vou te ajudar a devolver, ou eu devolverei por você. Mas é importante que a criança saiba, que entenda, né, que aquilo que não é dela precisa voltar para o outro. Então vejam, né, que aí não há algo desesperador ainda. É apenas uma noção de legalidade que é impossível de uma criança de 6, 7 anos até já ter muito claramente. É lógico, né, que nessa idade a criança já começa a ter um intercâmbio maior com a vida institucional, com a vida externa. Mas mesmo assim, né, nós precisamos entender que essa barreira do certo e do errado, né, ainda é muito relativa na cabeça da criança. Ela acredita que certo é ter prazer, certo é gratificar o seu desejo. E aí os pais devem pontuar.
devem dizer, né, para a criança que ela não deve fazer aquilo, que ela deve se contentar com aquilo que ela tem. Quando os pais puderem, vão comprar, ou a criança deve se satisfazer com aquilo que ela tem. Então isso aí é o necessário para que lentamente a criança se corrija. Agora, a coisa fica mais séria quando a criança, depois dos 7, 8 anos, né, continua recorrentemente com essa prática. Aí a coisa começa a mudar, né, de figura. Por quê? Porque neste caso já está se cristalizando, né, uma certa tendência que pode mais à frente se fixar como uma tendência até mesmo criminosa. Então aí os pais devem ficar mais atentos. Mas quando esses furtos ocorrem depois dos 8, 9, 10 anos, já há causas simbólicas mais evidentes. Já não é a questão só do desejo, da vontade de se gratificar com o objeto do coleguinha. Não, aí já há uma tendência mais preocupante. Muitas vezes, a criança que continua a furtar, e também o adolescente, ele está dizendo alguma coisa através daquele furto. Ele está tentando chamar a atenção. Às vezes, até mesmo tentando punir os pais. Há crianças maiores, né, já entrando aí na puberdade, que continuam com esses atos porque, na verdade, querem envergonhar os pais. Querem chamar a atenção dos pais, levando-os, né, à a vergonha pública. Em alguns casos, há até uma certa intencionalidade consciente de prejudicar os pais pela exposição. Já que vocês não me dão atenção, toda a atenção será voltada, né, contra vocês. Então é uma maneira da criança tentar punir os pais. E normalmente essa punição está relacionada à ausência dos pais. A ausência que muitas vezes pode até se justificar. Aqui eu não estou fazendo um juízo de valor. Os pais talvez tenham que trabalhar para sustentar a casa. Dentro de uma sociedade como a nossa não é fácil, né? Sustentar a casa, dar certo conforto, pagar uma boa escola para a criança, convênio médico. Ou seja, eu entendo que muitas vezes os pais têm boas razões para trabalhar fora. Mas se não dão nenhuma atenção à criança, ou dão uma atenção mínima, a criança pode começar a roubar, pode começar a furtar para chamar a atenção como se estivesse dizendo: quero ver se vocês não vão prestar atenção agora no que eu estou fazendo. Vejam, né? Que aí é uma atitude simbólica. Agora, além disso, existe um elemento mais comum, que é o elemento de socialização. A criança também pode ser influenciada por outros, por coleguinhas. Então, às vezes ocorre, né, da criança ser orientada por outras crianças da sua idade ou um pouco mais velhas, né, a fazer tal coisa. Isso logo é descoberto. Quando você entrevista, conversa com a criança, você perceberá se aquilo foi um intento dela ou se ela foi orientada, se ela foi seduzida por um outro, né? Mas mesmo que tenha sido seduzida, normalmente crianças que fazem esses tipos de coisa são crianças carentes. Crianças que, por não terem a proximidade dos pais, acabam por aceitar qualquer líder, qualquer outro, né, que pareça se interessar por elas, amá-las. E aí é como se elas estivessem fazendo aquilo para agradar o adulto, para agradar, né, o outro,
para agradar uma criança da sua idade ou um pouco maior. Então vejam aí que tudo isso é algo possível dentro desse caso. É muito típico também, já mais aí para adolescência, os pais serem furtados. Adolescentes pegarem dinheiro, por exemplo, da carteira, ou objetos dos pais e venderem. Então essa é uma possibilidade também. Eu já ouvi muitas e muitas vezes isso dentro do consultório. É importante perceber que, como acontece na adolescência, já é algo mais preocupante. Embora não preocupante ao ponto de desesperar. Por quê? Porque o adolescente é um ser em formação, ele já não é mais criança e também não é um adulto. Então a vivência dele é uma vivência complicada, angustiante, cheia de tensões. Muitas vezes o adolescente, para se afirmar, para mostrar, né, que tem poder frente aos grupos, frente a colegas, ele pode furtar para gastar com esses colegas. Ele pode furtar para dar presentes, ou mesmo para coisas mais ilícitas, como comprar drogas. Então os pais precisam estar atentos, né? Mas devem entender que também esse roubo ocorre muito quando a criança, quando o adolescente é infantilizado e se sente ainda uma criança. É como se o indivíduo mimado acreditasse que os pais, na verdade, são uma extensão do seu eu. Como não são seres à parte, e sim uma extensão, ele acredita que tem o direito de tirar, de subtrair. Ele pode até racionalizar, se convencer de que ele só está pegando emprestado. Depois ele devolverá. Todas essas racionalizações são racionalizações que servem para que o adolescente consiga, né, cometer o ato e não se sentir culpado. Então, quando isso ocorre, muitas vezes os pais precisam até buscar ajuda profissional. É importante entender que o diálogo é vital, é necessário conversar, né, com a criança ou com o adolescente, mas em última instância é bom procurar ajuda de um profissional, de um psicanalista, de um psicólogo ou de um terapeuta de forma geral, para que a criança ou adolescente possa falar sobre aquilo que está acontecendo internamente. E aí vocês vão logo perceber que há razões simbólicas que às vezes vazam de uma forma sutil, através do furto, através do roubo. Eu lembro de uma experiência contada pelo psicanalista inglês Winnicott, uma experiência muito interessante com um garoto que começou a furtar na escola. O diretor, como era um diretor bem orientado, um indivíduo culto, resolveu não puni-lo, mas sim pedir que os pais procurassem ajuda de um psicanalista. E buscaram ajuda do Winnicott. Logo se descobriu que a criança dizia que roubava amando de um ser ideal, de um ser ilusório, chamado por ele de o feiticeiro. Então era um amiguinho imaginário, né, que dizia que ele devia fazer aquilo. É lógico que o Winnicott logo percebeu que aquela imaginação tinha um motivo histórico, atual, na vida daquela criança. Se descobriu que a criança estava passando, né, por um período angustiante do divórcio dos pais. Os pais estavam se divorciando, a criança estava muito ansiosa, porque nem mesmo sabia com qual dos dois ficaria. E essa angústia, essa insegurança, era de uma certa forma eclipsada, era controlada à base do roubo. De uma certa maneira,
ao roubar, ela ganhou toda a atenção dos pais. Os pais esqueceram por um minuto, né, das suas desavenças e começaram a pensar na criança. O tratamento foi exitoso. A criança se desenvolveu, se desidentificou daquela figura imaginária do feiticeiro e pôde curar-se. O Winnicott disse que o tratamento foi vital para que ela superasse aquela identificação negativa com aquele ser imaginário. Se ela não tivesse sido atendida, é certo que a identificação ficaria mais forte e, com o tempo, o lado criminoso, o lado delinquente da criança se fortaleceria. Então vejam, né, que o importante aí é dar atenção e muitas vezes procurar ajuda especializada. A criança, ao furtar, o adolescente, ao roubar, não importa se em casa ou fora, ele está lentamente dizendo que está insatisfeito com alguma coisa, que aquele objeto, né, ele tem um peso simbólico que talvez ele não consiga verbalizar, dizer, mas tomar aquilo do amiguinho, roubar num mercado, é alguma coisa que lhe confere a ideia de poder, a ideia de que é inteligente, de que é especial por enganar a outros. Todas essas coisas podem estar aí presentes, né, nesse ato de delinquência. Infelizmente, né, nós vamos ter que parar, porque o assunto é muito extenso. Prometo voltar, né, num outro vídeo falando sobre isso. Até cabe, num outro vídeo, fazer a distinção entre esses pequenos roubos e a cleptomania, que é aí uma coisa mais séria, uma mania ligada aos furtos, que não é a mesma coisa que esses pequenos roubos. Vocês vão entender no próximo vídeo que a cleptomania, o indivíduo rouba algo que não tem nenhuma importância. Ele normalmente nem mesmo usa. É uma compulsão. Na próxima aula nós vamos falar sobre essa questão. Curtam o vídeo, entrem, né, e se inscrevam no nosso canal. É bom compartilhar. Convidem outras pessoas para participar do nosso canal. É baseado na sua divulgação que nós vamos ampliar, vamos falar mais sobre outros temas. Se quiser, né, mandar-nos um e-mail, entrar em contato conosco para pedir temas, faça isso. O canal foi feito para que você se informe, tenha conhecimento psicanalítico, filosófico, possa crescer como pessoa. Um abraço a todos vocês e até a próxima vez.